E porque falo em foco, gostaria hoje de contar-lhe uma história, já não lhe conto uma história há muito tempo. Gostaria de contar-lhe a história de um jardineiro e do seu roseiral. Era uma vez um jardineiro cuidadoso, que cuidava das suas rosas no seu belo jardim. E ele tinha rosas muito belas. Cultivava as roseiras mais românticas, mais belas que possa imaginar. Roseiras, rosas de todas as cores do arco-íris. Fortes, com pétalas suaves, tal como veludo. E tinham um aroma perfumado que poderiam arrebatá-lo ao passar pelo jardim. As rosas eram preciosas para ele, eram como se fossem memórias. Tinham sido plantadas em momentos específicos, significativos, acontecimentos significativos. Cada uma delas tinha uma história diferente, algumas felizes, outras tristes. Algumas por quem ele tinha amado, outras por quem ele tinha perdido. E ele vinha para o jardim todos os dias cuidar destas memórias. Isto dava-lhe uma sensação de paz, de amor, tranquilizava-o, fazia-o sentir-se bem. Da mesma forma que tornava este como o único lugar no mundo onde ele podia vir e relaxar. Era como que um refúgio, era um escape de um mundo exigente e cheio de desafios. Um dia, este jardineiro cuidadoso estava a podar as flores mortas de uma das suas roseiras mais belas, com uma cor tão bela, e sabe a que cor me refiro. E à medida que ele o fazia, houve, entretanto, um espinho da rosa que se partiu e se enterrou no seu polegar. E o homem praguejou, doeu imenso e sangrou bastante também. E, fizesse ele o que fizesse, ele não conseguiu tirar o espinho de dentro do seu polegar. Entretanto, ao final do dia, o homem foi para casa e foi cuidar do seu polegar, lavou, limpou a ferida, mergulhou em água morna, bicarbonato de soda, todas aquelas mesinhas caseiras, mas fizesse ele o que fizesse, não conseguia tirar o espinho que estava ali alojado na sua carne. Eventualmente a sua mulher acabou por lhe dizer para o deixar estar. Ela disse: o teu corpo é um organismo inteligente, ele sabe sempre como expelir as coisas que já não precisas. E tu não precisas de te preocupar sobre como é que ele faz isto. Simplesmente relaxa e deixa que ele faça o seu trabalho. Ele já o faz há tantos anos que tenho a certeza que tem uma melhor ideia sobre como fazê-lo do que tu tens. Então o jardineiro acabou por dar razão à sua mulher e foi deitar-se nessa noite com o espinho ainda alojado no seu polegar. E de manhã, quando o jardineiro acordou, por alguns momentos nem sequer se lembrou do seu polegar. E então, quando ele se lembrou, ele verificou e descobriu que o espinho já não estava ali, que o seu corpo o tinha expelido e com uma boa razão para o fazer. E ele estava ali, sob o lençol da sua cama. Bem, pode pensar que esta história acaba por aqui, mas não. O jardineiro voltou ao trabalho nessa manhã para continuar a cuidar dos jardins como normal, excepto que se encontrou a si mesmo a ser extremamente cauteloso com os espinhos. Os espinhos que durante tanto tempo nunca o tinham incomodado. E ele sentia-se ansioso. De facto, não só estava a ver os espinhos em todo o lado, ele começou a contá-los. E certo de que não poderia evitar todos eles, decidiu removê-los a todos. Cortar os espinhos. E ele trabalhou freneticamente nesse dia. Ele não notou o sol a subir no céu à medida que o dia avançava, ou o belo aroma das flores que tanto gostava, ou as cores tão belas, ou mesmo quando o céu ficou encoberto e ameaçou chuva. Ele não notou nada disto. Trabalhou freneticamente para eliminar todas aquelas ameaças. E nessa noite, ele foi para casa exausto, mas certo de que tinha removido todos os espinhos de cada planta.
Quando a sua mulher olhou para ele e lhe perguntou o que é que se passava, o que tinha acontecido, ele disse-lhe, simplesmente contou-lhe, e ela respondeu: esta obsessão não vai fazer nenhum bem à tua saúde. No dia seguinte, o jardineiro voltou ao seu trabalho e descobriu horrorizado que cada roseira tinha voltado a desenvolver os seus espinhos. E sem saber o que mais fazer, ele tomou uma decisão consciente de ignorar os espinhos. É isso. Ele disse a si mesmo: não olhes para os espinhos, não toques nos espinhos. Eu não vou cortar-me ou magoar-me nestes espinhos. No entanto, apesar dos seus esforços e dos seus pensamentos, o jardineiro ficou ainda mais cortado, ainda mais arranhado do que em qualquer outro momento na sua vida de trabalho. E ao sentar-se, olhando para as suas mãos em desespero, vendo como elas tinham uma aparência desgraçada, tão má, ele nem percebeu que havia alguém a observá-lo. Um homem, à distância, tinha estado a observá-lo já há algum tempo. Ele aproximou-se para oferecer os seus conselhos. E quando o jardineiro viu que o homem se aproximava, reconheceu-o. Era alguém que por aquelas bandas era chamado de curandeiro, e muitos pensavam até ser feiticeiro. E quando o homem chegou junto dele, ele contou-lhe tudo aquilo que aconteceu. Contou-lhe sobre os espinhos das rosas e sobre como ele não conseguia ver-se livre do problema de alguma forma, porque os espinhos voltavam a crescer. E então ele disse a si mesmo na sua mente: não olhes para os espinhos, não toques nos espinhos, eles não vão cortar-me ou magoar-me. Contou tudo isto. E contou e mostrou-lhe o resultado, mostrou as suas mãos e como ele tinha ficado ainda mais cortado e mais magoado do que em qualquer outro momento antes. Então, aquele homem explicou-lhe que na vida nós obtemos mais daquilo em que nos focamos. E o jardineiro disse-me: mas eu não estava a focar-me nos espinhos. Eu estava a dizer-me a mim mesmo para não o fazer. Então o homem continuou a explicar: não olhes para os espinhos, pressupõe que existem espinhos e que podes vê-los e tocar-lhes. Eu não irei ficar cortado ou magoado por estes espinhos, pressupõe não só que existem espinhos, mas que eles têm a capacidade de te cortar ou magoar. Então qual é a solução? A solução é focar-te naquilo de que queres mais. Tu notaste, porventura, o aroma das flores hoje? Ou o novo botão abrindo ali? Ou na brisa suave, fresca, soprando no teu rosto? Ou o som das crianças brincando no jardim aqui próximo? Notaste alguma destas coisas? O jardineiro não tinha notado nenhuma delas. Ele disse não, estava demasiado ocupado a pensar sobre... Pois. E nesse momento, o homem lançou um feitiço. Ele não fez com que os espinhos desaparecessem por magia, nem os tornou invisíveis, tampouco. O problema continuava ali, era um problema natural. Eles existiam por algum bom motivo. Aquilo que o homem fez foi simplesmente mudar o foco do jardineiro, apenas para as coisas, para os elementos mais belos das rosas, os seus aromas, as suas cores, a sua sensação de veludo, das pétalas, todos aqueles elementos que ele sempre tinha amado e sempre o tinham feito sentir-se tão bem. E aquilo que aconteceu foi que o foco se tornou na realidade e os problemas, que já não eram o foco, deixaram de estar lá. Então, apesar do jardineiro não poder fazer desaparecer os espinhos, ele aprendeu a não se focar neles. E ao invés disso, a focar-se em todas as coisas boas e maravilhosas que ele sabia que tinha ali, naquele jardim. As suas crenças tornaram-se a sua realidade. Então, agora, naquele jardim, não existe dor, apenas rosas e amor. O que lhe parece esta história? O que lhe comunica? Até ao próximo vídeo e tenha um dia feliz.